prazer muito grande, como sempre, estar aqui com você e poder compartilhar com você algo sobre a palavra de Deus, algo sobre a mensagem de Deus. E eu quero pedir para você agora, calma, respira. E à medida que você parar, dedique todo o seu tempo, toda a sua atenção para aquilo que a gente vai refletir agora. E todas as vezes, e é um conselho que eu dou para você, todas as vezes que você for ouvir a Deus, todas as vezes que você for falar com Deus, faça isso em um tempo dedicado. Para tudo que você está fazendo, dedica um tempo, dedica um instante. Não é hora de ser multitarefa, não é hora de você fazer isso, aquilo outro. É hora da gente parar um instante e colocar toda a nossa atenção e todo o nosso foco naquilo que Deus tem para falar com a gente. E por que eu falo isso? Porque a gente já tem dificuldade de foco. Eu não sei quanto a você, eu, por exemplo, eu preciso, quando eu vou ler, quando eu vou estudar, antes de eu começar a estudar, eu preciso fazer um exercício de concentração. Porque se eu só pegar um livro para ler e passar uma mosquinha perto de mim, a mosquinha leva a minha atenção e eu fico seguindo a mosquinha e eu esqueço o que eu estava fazendo. Então, dedicar o seu foco mostra a importância que você dá para aquela atividade, mostra a importância que você dá para aquilo que você está fazendo. Então, se isso de fato é importante para você, para tudo, para a gente refletir um instante, eu garanto para você que vai ser rapidinho e vai ser muito bom. A reflexão que eu quero compartilhar com você, que eu li hoje à tarde, refleti hoje à tarde, está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Hoje pela manhã, se você acompanha a gente no Devocional Fé e Café, nós falamos sobre João, capítulo 4, sobre a mulher samaritana. Nós falamos pela manhã sobre esse devocional, e agora eu quero falar outra coisa para você. Eu estou falando isso porque teve uma pessoa que me perguntou, falou, mas à noite você vai falar a mesma coisa que você falou de manhã, porque eu queria entender melhor. Mas não é a mesma coisa, é outra coisa. Então, a minha reflexão hoje, eu quero convidar você para refletir comigo em Lucas capítulo 10, que é a parábola do bom samaritano. E essa parábola começa com a pergunta de um doutor da lei para Jesus. Jesus ele foi indagado por um doutor da lei que perguntou para ele, o que eu hei de fazer? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? E quando um doutor da lei faz essa pergunta para Jesus, ele não está fazendo essa pergunta porque ele acredita em Jesus. Afinal de contas, ele é um doutor da lei e ele está ali para poder testar Jesus. Ele está ali para fazer um teste. Ele está ali para se assegurar e provar para todos que aquele homem que se diz ser o Messias não é de verdade, é fake, é falso. Então ele faz essa pergunta para poder ouvir de Jesus qual é a sua resposta. Então a pergunta dele o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E quando ele faz essa pergunta não expressa um interesse absoluto em salvação. Ele não estava fazendo essa pergunta porque ele queria ser salvo. Ele estava fazendo essa pergunta porque ele ouviu Jesus falar que veio trazer o reino de Deus. Então a pergunta dele Jesus, nesse reino de Deus, nesse reinado que você veio trazer, como que qualquer pessoa que está aqui ouvindo pode fazer parte? Como que nós podemos fazer parte desse reinado que você veio trazer? Como que nós podemos fazer parte do reino de Deus que você disse que trouxe para nós? E aí a resposta de Jesus para ele você ouviu o que diz os profetas, o que diz as Escrituras? E aquele homem responde, sim, a Escritura diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde para ele, ótimo, é isso. Para você fazer parte do meu reino, para você fazer parte do reinado de Deus que chegou, é isso que você precisa fazer, a resposta já está aí. Você sabe, a resposta está na Escritura. Só que aquele homem, não contente com a resposta de Jesus, ele estava ali exatamente para interpelar Jesus, ele estava ali para poder pegar Jesus em alguma contradição. Então ele leva adiante a pergunta. A pergunta dele então e quem é o meu próximo?
E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Eu quero refletir sobre a gravidade da pergunta do doutor da lei: quem é o meu próximo? Porque quando aquele homem faz essa pergunta, ele denota na sua pergunta, ele apresenta na sua pergunta que ele está totalmente desconexo com Deus. Quando você pergunta quem é o meu próximo, quando você tem a preocupação de saber a quem você deve fazer o bem e a quem você não deve fazer o bem, a quem você deve amar e a quem você não deve amar, quando você tem a preocupação dessa pergunta, isso já denuncia a sua desconexão, isso já mostra o quanto você está desconectado de Deus e desconectado do reino de Deus. Então, quando ele faz essa pergunta, Jesus conta para ele a parábola do samaritano. Ele fala que um homem ele foi covardemente agredido, ele foi assaltado à beira do caminho, ele estava indo de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado e os salteadores bateram nele e o deixaram no chão como morto. Aquele homem era um homem que precisava de ajuda, precisava de socorro, e então Jesus diz que 3 figuras vão passar por aquele homem. A primeira figura é a figura do sacerdote. O sacerdote passa por aquele homem, ele está a caminho do templo, ele está indo para o serviço no templo, ele está indo para o serviço do culto, então ele passa por aquele homem e simplesmente o ignora. E a segunda pessoa que passa é o levita, que também é uma figura religiosa de Israel. Ele encontra aquele homem no chão, precisando de ajuda, mas ele vai também fazer serviço no templo, então ele ignora aquele homem e segue a sua rotina. E aí Jesus fala que passa um samaritano, e aquele samaritano ajuda aquele homem que foi covardemente agredido. E então Jesus devolve a pergunta para ele, fala assim: quem foi o próximo daquele homem? Quando Jesus devolve essa pergunta, eu fico tentando imaginar assim, o doutor da lei, o coração dele se torcendo, e a maneira como foi difícil para ele conseguir responder, falar, o próximo foi o samaritano, porque o samaritano é um judeu de segunda classe. Na visão de um judeu tradicional, de um judeu ortodoxo, o samaritano, os judeus nascidos e criados e que fazem parte da cidade de Samaria, são judeus de segunda classe. E por quê? Porque eles são miscigenados, eles não são puro sangue, eles dão as suas mulheres para se casar com homens de outras religiões. Então, para um judeu, esse é o maior de todos os crimes. Então, o samaritano é como se fosse um adúltero de Deus, é como se ele cometesse um adultério com Deus, porque ele entregou os seus filhos e as suas filhas para se casar com pessoas que creem em outros deuses. Então, para aquele homem falar para Jesus que o samaritano é o próximo, bom, isso deve ter doído muito, isso deve ter sido muito difícil, ele deve ter falado com pesar, ele deve ter soltado palavras com um gosto amargo. E o que mostra essa história? E olha que engraçado, são 3 homens que passam diante de Jesus, e quem diante do homem que foi assaltado e que estava como morto, são 3 figuras que passam sobre ele. E Jesus ele quer dizer que a figura menos provável, que é o samaritano, foi aquele que se compadeceu e foi aquele que considerou o outro como seu próximo. Foi o menos provável. E por que foi o menos provável? Porque o socorro se esperava das 2 primeiras figuras. O socorro se esperava do sacerdote, afinal de contas ele é o sacerdote, ele é o pastor do povo. O socorro se esperava do levita, que é aqueles que são responsáveis pelo culto, pelo templo, aqueles que são responsáveis pelo sistema cultico que existe, pelo sacrifício. Então esses 2 homens cujo qual as pessoas colocavam a esperança do seu socorro, quem os socorreu foi aquele menos provável. O socorro veio do improvável, o socorro não veio do provável. E imagina a cabeça do sacerdote quando ele passa por aquele homem e ele olha aquele homem caído no chão, e aquele homem está sangrando.
E a interpretação que eles tinham da lei é que se ele socorresse aquele homem, se ele colocasse as mãos naquele homem ferido, ensanguentado, ele não teria condição, ele se tornaria impuro para prestar o seu culto a Deus. Ele teria impureza na hora de oferecer o culto a Deus. Então, tanto o sacerdote como o levita, para não se tornar impuro, para não quebrar o ritual que eles fariam logo mais, para não se corromper, para não acabar com a sua pureza e com a sua santidade, eles ignoram aquele homem. E aí Jesus, diante de todos e do doutor da lei, ele está falando exatamente ao contrário. Se você pensa que você consegue prestar um culto a Deus ignorando as pessoas para não perder a sua santidade, é o contrário. O culto a Deus, quem prestou foi o samaritano, porque o culto a Deus é o amor ao próximo. Esse é o foco da parábola do bom samaritano. A pergunta que esse homem fez, e que é uma pergunta que ecoa nos nossos corações até hoje, é que deve ser o ponto de atenção para você. Porque se você espera entender quem é o seu próximo para fazer distinção entre quem você deve amar e entre quem você não deve amar, bom, eu quero dizer para você que a tua consciência, ela está totalmente desconexa de Deus, ela está totalmente fora, a parte de Deus, a parte da vontade de Deus, do querer de Deus e da vida de Deus. Quando se tem uma preocupação em quem se deve amar, bom, isso é resultado é uma pergunta de quem não conhece efetivamente a Deus. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo João dizendo para nós que aquele que diz que ama a Deus, a qual nunca viu, mas ele não consegue amar o irmão que ele vê, ele é um mentiroso, e o amor de Deus não está nele. Porque se você tem a experiência com o amor de Deus, se o amor de Deus se tornou uma experiência provada, se você sentiu o sabor, se você sentiu o gosto do amor de Deus, e uma vez que você tenha sentido esse gosto, você tem dificuldade de amar alguém, é porque aquilo que você sentiu, aquilo que você viveu, aquilo que você experienciou não é o amor de Deus. Porque uma vez que você experimenta o amor de Deus, existe uma facilidade em amar, porque Deus é amor, e quando você percebe que esse amor habita em você, você não tem outra opção que não seja amar também. Então não existe alternativas para o amor. Não existe em Deus a opção de não amar. Não existe em Deus a opção de não amar. O amor está em Deus e Deus está no amor, entende? Um grande problema que aqueles homens fizeram, inclusive o doutor da lei, quando ele responde para Jesus, é que ele responde o mandamento, quando Jesus pergunta para ele o que diz a Escritura, o que dizem os profetas, o que diz a lei, e ele cita para Jesus 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Quando ele faz distinção desse mandamento, aí é que nasce o problema. O problema está exatamente em distinguir, em achar que é possível amar a Deus sem amar o outro, em achar que é possível se relacionar com Deus e desprezar o outro, em achar que é possível prestar um culto a Deus desprezando aqueles que precisam das nossas mãos estendidas. Então, quando você desvincula o amor a Deus com o amor ao próximo, além de cometer um crime teológico, você ainda incorre no risco muito grande de selecionar quem você deve amar, de selecionar quem é amável para você, e de se perguntar todas as vezes para Deus: puxa, quem é o meu próximo a quem eu devo amar? Quem é o próximo a quem eu devo devotar? Quem é o próximo a quem eu devo cuidar? Então, se essa pergunta já passou na sua cabeça, a minha resposta é muito simples, eu quero responder para você de forma muito direta. Se uma vez essa pergunta passou pela tua cabeça, de quem é o teu próximo, eu quero falar para você que o teu próximo é todo aquele que precisa de você. O teu próximo são todas as pessoas que Deus colocou no seu caminho e que elas precisam de você, que elas estão caídas, foram violentadas e foram machucadas. Esse é o teu próximo. A consciência do reinado de Deus, ela passa pela experiência do bom samaritano. Essa citação bíblica, essa parábola que Jesus conta, ela vai mostrar para nós 3 consciências, que é a consciência do violentado,
Aliás, a consciência daquele que violentou, a consciência daquele que negou ajuda e a consciência daquele que ajudou. A primeira consciência, que é a consciência do que violenta, a consciência do que rouba, é aquela consciência tudo aquilo que é seu é meu, e eu tomo, eu roubo, eu tomo a força se for necessário, porque tudo aquilo que você tem pode ser meu também. Essa é a primeira consciência que esse texto mostra, e tem muitas pessoas que vivem a partir dessa consciência, pessoas que vivem a partir da cobiça, pessoas que vivem a partir da inveja, pessoas que vivem a partir da ganância, pessoas que não têm escrúpulos, que está disposto a dar uma rasteira em alguém para poder conseguir entrar no lugar desse alguém, para poder usurpar o lugar desse alguém. Então a primeira consciência é a consciência daquele que rouba, daquele que usurpa, daquele que subtrai, é a consciência de aquilo que é seu pode ser meu. A segunda consciência é a consciência religiosa, que foi a consciência expressa na atitude do sacerdote e do levita. A consciência do sacerdote e do levita, que é a consciência religiosa, é muito simples. O que é seu, e o que é meu, é meu. Então, se você não está bem, problema seu que não está bem. E se você precisa de alguma coisa, é porque você não deve ter feito o bastante para conquistar, e é por isso que você precisa. Então, se você precisa, é problema seu. Você tem os seus problemas, eu tenho os meus problemas, e com licença, porque eu estou indo prestar um culto a Deus, e eu não posso prestar socorro a você, porque você foi violentado, você está no chão sangrando. Eu não fui violentado, eu não estou no chão sangrando, eu posso caminhar. Então eu vou até o templo prestar serviço a Deus, para que eu tenha cada vez mais de Deus, para que eu tenha cada vez mais coisas de Deus, para que eu conquiste cada vez mais acesso a Deus. Então você me dá licença, não posso fazer nada por você. Então a segunda consciência é aquela consciência de um ditado popular que existe por aí, que diz: cada um por si e Deus por todos. E esse ditado popular, ele não podia ser mais incoerente com o Evangelho. Não existe, aliás, um ditado popular mais incoerente com o Evangelho de Jesus do que esse, porque num lugar onde cada um é por si, Deus nunca vai ser por todos. Deus só é por todos num lugar onde todos são por todos. A segunda consciência é a consciência do que é meu, do que é seu, que é a consciência religiosa. E a terceira consciência que esse texto desperta, e que Jesus fala que é a consciência do reino de Deus, do reinado de Deus, é a consciência do samaritano, que é a consciência aquilo que é meu também é seu. Aquilo que Deus me deu está à disposição do teu cuidado, está à disposição da tua vida, da tua saúde, da tua integridade. E se você precisar de alguma coisa minha, o que é meu também é seu. Essa é a terceira consciência que esse texto expressa, e que Jesus fala que é a consciência do reinado de Deus. Ele aplica isso, ele vincula essa consciência do bom samaritano com a consciência do que é o reino de Deus, do que é o reinado de Deus, do que é a vontade de Deus. Então, a consciência do reinado de Deus é que aquilo que é meu também é seu. E por isso que Jesus, quando foi ensinar os discípulos a orar, ele ensinou os discípulos a orar o pão nosso de cada dia. Não é o pão que é meu, não é o pão que é seu. Você não tem o seu pão e eu tenho o meu pão. O pão é nosso e o Pai é nosso. Você não tem um Deus que é seu e um Deus que é meu. Não existem dois deuses, existe um Deus. Por isso o Pai é nosso e, portanto, o pão é nosso. Essa é a consciência do reinado de Deus, é a consciência daquele que nunca vai perguntar quem é o meu próximo. É a consciência daquele que não vai fazer escolha de pessoas para estender as mãos, que não vai decidir amar apenas os amáveis, mas é a consciência daquele que decidiu, assim como Jesus, amar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus não fez acepção no mundo, Deus não atribuiu valores ao mundo, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A vida de Deus, a vida de Jesus foi uma vida de entrega, porque Ele amou o mundo sem fazer perguntas ao mundo. Então, se você tem na sua cabeça a consciência, se você tem na sua cabeça a ideia, a pergunta de quem você deve amar,
Se você um dia já se fez essa pergunta, eu quero te dar a resposta. Ame a todos, e o teu próximo é aquele que precisa de você. E se você algum dia vê alguém que precisa de você e não lhe estender a mão, não se engane. Você precisa conhecer melhor o amor do Pai. O amor do Pai precisa estar em você. Amém, meu irmão? Espero que você tenha compreendido o recado, que você tenha entendido a reflexão e que isso faça sentido para você e que essa palavra encontre espaço no teu coração.